Vamos lá, pessoal. Vamos à resolução da questão de número 3 do concurso público da prova para ser professor de matemática da Prefeitura de Japeri, Rio de Janeiro. Diz assim a questão 3. Seja K um número real, de modo que seno de x mais cosseno de y seja igual a K. Se o valor mínimo e o valor máximo de K são, respectivamente, A e B, a diferença B menos A corresponde a opção A, 1, opção B, 2, opção C, raiz de 2 e opção D, 2 raiz de 2. E vamos à resolução dessa questão, então. Então, pessoal, eu coloquei aqui 3 circunferências trigonométricas para não embolar a explicação, tá? Na circunferência trigonométrica, o raio é unitário e a gente sabe que o eixo horizontal é eixo dos cossenos e o eixo vertical, eixo dos senos. Sabemos também que o cosseno de 0 graus é 1, é o raio, e não há projeção. A projeção aqui vai dar exatamente no zero. Então, o cosseno vale 1 e o seno vale 0. Se eu somar o seno de 0 graus mais o cosseno de 0 graus, como eu falei, o seno rebate em 0, então isso vai dar 0. E o cosseno é o próprio raio, 1. Somando, isso vai dar 1. Mas à medida que eu for caminhando com esse ponto sobre a circunferência trigonométrica, ele vai rebatendo aqui no eixo dos senos. Por exemplo, e esse valor do cosseno vai diminuindo também. Então, ao invés de 0 graus, agora eu vou variar e vou chegar aqui no 30 graus. Eu aqui vou estar trabalhando com arcos notáveis para facilitar um pouco a nossa vida. Podia botar ali 20 graus, 10 graus, mas enfim, 30 graus, eu já reduzo aqui um pouquinho o tamanho do cosseno. O cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Esse é o cosseno. E o seno de 30 graus é meio, do caminho ali, é meio. E somando isso aqui vai dar meio, 0,5, mais raiz de 3 sobre 2 é 1,73 dividido por 2 dá 0,86 aproximadamente. Essa soma dá 1,36, é o valor aproximado. Veja que antes estava dando 1 a soma. Agora já aumentou um pouco à medida que eu venho andando para cá. E aí quando eu chego, por exemplo, em 45 graus, ó, aqui deu 1,36. Em 45 graus, deve dar um valor maior ainda. Tá? Vai aumentando essa soma desses dois catetos, né? Se eu prestar atenção aqui num triângulo retângulo, né? Então aqui o eixo dos cossenos, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então vou botar aqui raiz de 2 sobre 2. E o seno também é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2. Dividido por 2, resposta, raiz de 2. Ou seja, aproximadamente 1,41, que já é um resultado maior do que a soma dos dois catetos, das duas projeções de 30 graus, que tinha dado 1,36. Aqui já está dando 1,41. E não vai passar disso. Esse é o melhor valor, raiz de 2. É o valor máximo, como ele diz aqui. Por que esse é o melhor valor? Porque quando eu passo de 45, eu passo a ter os retângulos que eu já tinha antes, tá? Só que vai estar virado. Se o retângulo estava nessa posição, agora ele está na posição, vamos supor, em pé. Se ele estava deitado, ele passa a estar em pé. É o mesmo retângulo, né? Então, aqui, esse retângulo aqui, ele tem um cateto medindo raiz de 3 sobre 2 e o outro cateto medindo meio. Só inverteu. Agora esse cateto mede meio e o outro mede raiz de 3 sobre 2. É o mesmo retângulo que eu tinha aqui, né? Então, o que a gente tinha aqui? 30. Aqui eu tinha 60, que é o ângulo complementar. E aqui, que é 60, aqui passa a ser 30, é o meu ângulo complementar. Então, quer dizer, o mesmo retângulo. Então, pessoal, quando eu passar de 45, eu não continuo aumentando o valor da soma dos catetos, tá? Então, 45 é o limite. Raiz de 2, então, é o limite máximo para essa soma de catetos. E, pessoal, de maneira análoga, a gente vai encontrar o valor mínimo. Esse valor é o valor máximo, né? É a soma máxima que a gente vai conseguir obter somando os dois catetos. Então esse cara aqui eu vou chamar de B, tá? Então esse é o B.
B é o valor máximo. E o valor mínimo é um pensamento análogo. Esse quadrado que eu tive aqui, ó, de lado raiz de 2 sobre 2, esse quadrado que eu tive aqui, eu vou ter aqui embaixo também. Só que se lá é máximo, aqui vai ser mínimo. Então, eu vou ter o seno, eixo dos senos, seno menos raiz de 2 sobre 2, e o cosseno também, seno menos raiz de 2 sobre 2. Ó. Aqui está o cosseno, e aqui para cá o seno. Então, essa soma vai dar devo raiz de 2, então menos 2 raiz de 2 sobre 2. Pode simplificar aqui, então a nossa resposta deu menos raiz de 2. Esse é o valor mínimo, é o nosso A. Isso aqui vai representar o nosso A. Esse é o nosso B, então esse menos raiz de 2 é o nosso A. A questão pede para fazer B menos A, ou seja, valor máximo menos valor mínimo. O valor máximo deu raiz de 2, menos valor mínimo. O valor mínimo deu menos raiz de 2. Resposta final, raiz de 2 mais raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2, opção D de dado. É isso aí, pessoal, e vamos à próxima questão.